Olá pessoas, esse é mais um Nerdologia e eu sou a Mila, cientista da computação, professora, divulgadora de ciência e tecnologia no canal Peixe Babel, e nem só de fatalities sangrentos vive o Mortal Kombat. Hoje a gente vai conhecer a ficção científica na história do clã do Sub-Zero. Mas primeiro, sabe o que parece ter saído direto da ficção? A próxima imersão de dados da Alura. Eles trouxeram uma novidade inédita: análise de dados com inteligência artificial. Você vai aprender a usar ferramentas como o ChatGPT para automatizar tarefas importantes e complexas da ciência de dados. São 5 aulas totalmente gratuitas, conteúdo novinho e com o suporte dos professores e da comunidade Alura. As inscrições vão até dia 3 de setembro e as aulas acontecem de 4 a 8 de setembro. Não perde essa chance de aprender na prática como aproveitar ao máximo o uso da inteligência artificial. É só clicar no link que tá na descrição, se inscrever e aguardar a confirmação chegar por e-mail. Mortal Kombat, um jogo com violência tão extrema e criativa que ganhou websérie de ciência para analisar os golpes mais chocantes da franquia. A crueldade dos golpes e principalmente dos fatalities que encerram as lutas é o que mais chama a atenção. Mas, ao longo dos anos, a história do jogo foi evoluindo e misturando elementos de fantasia com grandes doses de ficção científica. O jogo está prestes a lançar o seu segundo reboot, criando uma nova linha do tempo que permite reescrever completamente a história, fazendo, por exemplo, com que inimigos mortais, o Scorpion e o Sub-Zero, sejam irmãos. E parece que essa nova história vai dar um grande destaque para o clã dos Lin Kuei, onde os agora irmãos lutam ao lado de outros ninjas assassinos como o Smoke. O que vai ser dos Lin Kuei nessa nova realidade, a gente ainda não sabe. Mas, historicamente, esse clã foi a virada mais sci-fi de Mortal Kombat, graças à iniciativa Cyber. Com o objetivo de criar super soldados, o grão-mestre dos Lin Kuei decidiu transformar seus ninjas em ciborgues, ou seja, meio humanos, meio máquinas, não só substituindo seus corpos por peças robóticas, mas também programando suas mentes para que eles sejam mais obedientes e menos emotivos. Esse é um plot muito familiar, quase idêntico aos Cybermen de Doctor Who, que também são convertidos contra sua vontade, supostamente para eliminar as fraquezas físicas e mentais dos seres humanos. Me lembrou também o episódio da 3ª temporada de Black Mirror, que eu sempre vou recomendar, chama Man Against Fire, onde os soldados recebem um implante no cérebro que eu não vou dar spoiler porque vale muito a pena assistir. Não dá pra falar dos Cyber Lin Kuei sem falar de um outro ciborgue, o Robocop. As partes humanas do Robocop são a sua cabeça e alguns poucos órgãos pra justificar que ele ainda tá vivo. E os quadrinhos do Mortal Kombat 10 mostram que os Cyber Lin Kuei são muito parecidos. Quando o Cyber Sub-Zero é reconstituído como ser humano, a gente vê que só sobrou ali o cérebro, os olhos e alguns outros órgãos e, claro, a espinha dorsal, senão não tem fatality bonito nos ciborgues. Então, os Cyber Ninjas não são, tipo, humanos vestidos com uma super armadura, mas sim robôs completos pilotados pelos cérebros dos ninjas. Seria como imaginar, sei lá, um robô como o Atlas da Boston Dynamics, dando seus famosos mortais por aí, só que dentro dele, além de seus motores e circuitos, teria também os órgãos do seu piloto ninja e um sistema de comunicação entre o cérebro humano e a máquina. E apesar de não existir um robô ninja, pelo menos não ainda, existem muitos incentivos para construir um robô com a forma e a habilidade do corpo humano. O principal deles é que o mundo real é construído para seres humanos. Então, diferente de fábricas que podem ser amplamente adaptadas para robôs com diferentes formas, algumas aplicações como robôs domésticos ou equipes de resgate podem preferir a forma humana. Por isso existem iniciativas como a RoboCup, uma Copa do Mundo de futebol de robôs, que recebe pesquisadores do mundo inteiro anualmente e se propõe a até 2050 competir com uma seleção humana nível Copa do Mundo. Ambicioso, mas é uma maneira divertida de incentivar a pesquisa na robótica humanoide e uma maneira excelente de atrair jovens pesquisadores como eu, que adorava ver a minha pesquisa literalmente em campo. O próprio Atlas da Boston Dynamics, além de dançar e fazer parkour, também já foi usado em um desafio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, voltado para o resgate de vítimas em casos de acidente, simulando tarefas que parecem simples, como usar ferramentas ou subir escadas, mas representam justamente como o mundo é construído para o nosso corpo.
Faltaria só trocar o joystick que controla esses robôs pelo cérebro de um ninja para enfim criar o nosso Cyber Lin Kuei. Felizmente a gente tem um grande nome brasileiro que nos ajuda a saber se isso é possível. Miguel Nicoleles, um neurocientista mundialmente reconhecido pelo seu trabalho com interface cérebro-máquina. Talvez você já tenha visto o experimento lendário que completou 20 anos, onde a equipe do Nicoleles fez a macaquinha Aurora controlar um braço robótico usando seu cérebro. A Aurora tinha que jogar um simples joguinho, mover o cursor do computador na direção de bolinhas que apareciam aleatoriamente. Depois de gravar horas da Aurora jogando com seus próprios braços, foi possível mapear os mesmos padrões cerebrais em comandos de controle de um braço robótico. E esse mesmo processo de transformar padrões cerebrais em movimento permitiu que em 2014 o Juliano Pinto, um paraplégico, pilotasse um exoesqueleto para dar o primeiro chute na bola da Copa do Mundo. Um marco um tanto polêmico, já que a FIFA inicialmente ofereceu 3 minutos do evento para demonstração e 2 semanas antes reduziu para 30 segundos, o que no final foi uma transmissão de apenas 3 segundos em rede nacional. Você pode ler o livro Muito Além do Nosso Eu, escrito pelo próprio Nicoleles, para conhecer um pouco mais de interface cérebro-máquina, que tem como motivação principal reabilitar pessoas com mobilidade reduzida ou membros amputados, dando a liberdade de controlar equipamentos robóticos da forma que a gente controla nosso próprio corpo, com o cérebro. A história do Mortal Kombat 10 conta que os Lin Kuei também coletaram dados motores e cerebrais dos ninjas humanos para poder criar os Cyber Ninjas, o que faz todo sentido tecnológico. E é a partir desses dados que foi criado, por exemplo, o Triborg, um robô, totalmente robô, que consegue alternar entre o comportamento de 3 Cyber Ninjas, o Sector, o Cyrix e o Smoke, com um cheat secreto para usar também a variante do Cyber Sub-Zero. Claro que rola uma série de suspensões de descrença na história dos Lin Kuei, especialmente a parte do protocolo de escravização programado no cérebro biológico dos ninjas, que foi se tornando cada vez mais simples de reprogramar a cada novo jogo. Mas definitivamente os Cyber Ninjas entram na conta de ficção científica que vale conhecer, jogar e explorar as diferentes camadas da história. Resta saber como é que eles vão reescrever a história dos Lin Kuei na nova edição da franquia. E no Nerdologia sobre os gráficos do futuro dos jogos, o Dexter fez uma pergunta que dá vontade de fazer um vídeo inteiro para responder. A tecnologia de super resolução pode ser usada no modo CSI para ampliar imagens super pixeladas? Isso, Dexter, é uma área de pesquisa que está muito em alta e é bastante polêmica. Como as redes neurais precisam alucinar detalhes que não existem na imagem, com base em probabilidades do que ela viu nos dados de treino, não é exatamente ideal para a ciência forense. Os usos mais comuns seriam identificar pessoas, ler placas de carro, enxergar evidências, coisas que precisam de um grau maior de confiança. Qualquer erro pode levar a injustiças muito sérias, porque existe a tendência dos humanos confiarem demais no que os algoritmos dizem. Obrigada por acompanhar o Nerdologia e por apoiar a divulgação científica. Não esquece de curtir e compartilhar se você gostou desse vídeo e fuça o canal que tem muito mais ciência e cultura pop por aqui. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!